À medida em que as soluções de pagamento vão se tornando mais ágeis e mais integradas ao dia a dia das pessoas, a estrutura que sustenta esse ecossistema também precisa de uma evolução constante. Por trás de uma experiência cada vez mais simples para o usuário, né? O toque de um celular, o tap, tão fácil, tão rápido. Pois é, mas por trás, a gente sabe, vocês melhor do que ninguém, que existe toda uma tecnologia super sofisticada para garantir a segurança de todas as pontas nesse processo. Para a gente falar sobre esse momento de transformação, eu convido agora ao palco o vice-presidente de Inovação e Produtos da Visa do Brasil, Frederico Sutti. Vamos receber com aplausos também o Head de Open Finance no Itaú Unibanco e membro do Conselho de Open Finance pela Abex, Gustavo Cappi. O sócio da Oliver Wyman, Rogério Panca. E moderando este painel, o presidente do Conselho de Administração do Banco Original, Raul Moreira. Continuem participando, QR Code na tela, para fazer pergunta aqui para os nossos painelistas. Muito obrigada, um ótimo painel. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer aqui a Abex por essa oportunidade de estarmos aí num bate-papo. Agradecer os painelistas, eu acho que vai ser uma ótima conversa. E o objetivo desse painel, de uma forma geral, vocês viram ao longo desses últimos 2 dias, e ainda existem outros painéis, que a gente falou bastante sobre a questão no conceito de digitalização do negócio de cartões e todas as suas ramificações. Sejam elas envolvendo a questão de tokenização, seja ela envolvendo a questão da desmaterialização dos terminais, que teve um painel recentemente, seja a questão das discussões que estão envolvendo o uso mais intensivo de inteligência artificial. O objetivo do nosso painel aqui é ampliar um pouquinho esse horizonte de discussão. A nossa ideia é olhar também de uma forma mais integral para outros e de uma forma mais ampla, né, para outros tipos de arranjos de pagamentos, não só para o negócio de cartões. E ver como que o funcionamento desses arranjos, dessas infraestruturas de pagamento, se correlacionam com o negócio cartão. E a ideia é exatamente fazer essa reflexão nós estamos fazendo no âmbito da Abex, né? Para isso, nós contratamos uma consultoria, que é a Oliver Wyman, no qual a gente começa a olhar mais para esse conceito de pagamentos inteligentes e usar muito da expertise de todos vocês e das nossas associadas da Abex para ver como que nós podemos ter uma visão integral do cliente, uma visão mais transversal de como o cliente se comporta no conceito de pagamentos mais fluidos, mais fáceis, mais ágeis, seguros e até pagamentos que se chamam invisíveis, né, dentro do contexto do que está sendo desenvolvido hoje na indústria. E, nesse aspecto, é que a gente está tentando encapsular tudo isso aí num conceito de pagamentos inteligentes, que é o objetivo do nosso painel, falar sobre pagamentos inteligentes e suas respectivas infraestruturas. Para isso, nós vamos dividir esse painel aqui em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, nós vamos ter uma apresentação da Oliver Wyman, que está nos assessorando nessa discussão um pouco mais ampla de perímetro de olhar, de reflexão sobre pagamentos de uma forma geral. Depois nós vamos para o debate com os painelistas e aí vamos receber também as colaborações de vocês de eventuais perguntas. Nesse aspecto aí, eu pediria muito que vocês colocassem a identificação de quem está fazendo, inclusive o contato, porque não havendo tempo hábil para nós respondermos aqui, porque o tempo é muito curto do painel, a ideia é que a gente faça aí um esforço para mandar as informações e as reflexões que a gente vem fazendo a respeito desse tema de pagamentos inteligentes, que não é novo, mas a gente está querendo reforçar cada vez mais. O próprio regulador Banco Central já vem falando disso aí há um certo tempo, muito se referindo à questão da infraestrutura do PIX. Mas nós acreditamos que esse conceito pode ser um pouco mais amplo, e é isso que a Oliver Wyman vai colaborar agora com uma apresentação rápida do Panca. Panca, fique à vontade, por favor.
Obrigado, Raul. Boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para agradecer a Bex pelo convite. É sempre um prazer poder retomar esse palco e falar diante de uma plateia que luta tanto aqui para o sucesso da nossa indústria. Então, vamos lá, falando de pagamentos inteligentes. Como o Raul falou, né, a apresentação ela serve como pano de fundo para que a gente possa depois ter um debate aqui organizado, um aperitivo, para que a gente possa debater o tema. Eu começo aqui falando um pouco da nossa indústria, da maneira do olhar mais tradicional, dentro do modelo de 4 partes, né? Então, enaltecendo aqui alguns números da indústria que a gente tanto debateu durante esse evento. Não? No ano passado foram 4,5 trilhões de reais movimentados, nosso TPV, volume de cartão de crédito e débito. É uma indústria que teve 48 bilhões de transações, e o que é interessante, né, um aumento de 2 vezes nos últimos 5 anos. E tem sido essa uma constante. A nossa indústria, a cada 5 anos, aproximadamente, ela dobra de tamanho. Né, como ela tem crescimentos aí anuais sempre acima de 2 dígitos, a cada 5 anos a gente acaba dobrando de tamanho. Né, então, que negócio outro no mundo que vem registrando constantemente essas taxas de crescimento? E é lógico, uma indústria que ela acaba se reinventando permanentemente com muita inovação. Eu trouxe aqui alguns itens que meio que deixam materializado o tanto de inovação e inteligência que foi colocado na indústria no transcorrer dos últimos anos. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, eu já falei aqui dos números, a gente coloca o Brasil como um epicentro, um grande centro global de inovação em meios de pagamento. O Brasil é uma grande vedete nesse mundo, seja por conta dos volumes movimentados, seja por conta das inovações aqui implementadas e a própria aderência do consumidor brasileiro. O meio de pagamento, o negócio de pagamentos que tem sido cada vez mais digital, encontra aqui no Brasil um consumidor muito adepto, né, e muito familiar à questão da implantação da mudança. Então, a gente tem aqui, eu coloco aqui 3 grandes pilares. A mudança do comportamento do consumidor, né, sempre adepto à mudança. A gente teve aqui no Brasil uma digitalização extremamente acelerada, a tecnologia acabou impulsionando isso. A gente teve uma agenda regulatória super intensa, né, então o nosso regulador acabou puxando também muito dessa inovação. Então, a gente teve o surgimento dos bancos digitais, a criação das instituições de pagamento, a própria 12865, lá em 2013, a gente teve o lançamento do Open Finance, a gente teve o lançamento do PIX, uma agenda onde inovação não faltou. Isso tudo trazendo muita pressão competitiva, fazendo que o mercado, de uma maneira geral, buscasse sempre uma experiência melhor para o consumidor brasileiro. Aqui a gente resgata o conceito de pagamentos inteligentes, um ponto do que o Raul colocou. Não é um conceito novo, né? Eu coloco aqui a definição, né? Eles incorporam parametrização, inteligência a fluxos transacionais, viabilizando programabilidade e automação para tornar as transações mais rápidas, simples, seguras e eficientes. Muito se falou no painel anterior até dos pagamentos invisíveis. Não é um conceito novo, eu até resgato, né? O próprio regulador fala e resgata alguns pontos antigos, né? A gente, quando fala em pagamentos inteligentes, está pensando muito em como é que a gente otimiza a tomada de decisão da compra e otimiza o processo de pagamento, né? Tão simples quanto isso. No passado, a gente tinha o débito automático em conta. A gente tem hoje o PIX automático. Então, trabalhando muito, a partir do momento que o consumidor já toma uma decisão da compra, como é que ele faz aquela compra de maneira mais automática, né, mais inteligente, otimizando o processo de pagamento. O próprio Card on File, né, ele não é recente, né, ele houve uma melhoria muito forte, trazendo mais segurança, que é a própria questão da tokenização do Card on File. Antes você colocava o número do teu cartão físico para você realizar uma determinada compra, ainda que com recorrência. Hoje em dia as credenciais são todas tokenizadas, isso traz mais segurança. Eu trago aqui, a gente começa a evoluir nessa conversa, 4 grandes elementos, tendências de mercado, quando a gente fala em pagamentos inteligentes.
Eu vou falar aqui rapidamente da economia instantânea, o Pix trouxe muito isso, o agente e-commerce, que a gente falou aqui praticamente durante todo o nosso evento, a questão da tokenização e também da interoperabilidade entre essas infraestruturas. Quando a gente fala do Pix, né, o Pix, desde 2020, vem crescendo exponencialmente. Eu trago aqui o comparativo do último dado de fevereiro de 26, foram 3 trilhões de reais movimentados. No ano passado, tivemos 35 trilhões de reais movimentados no Pix, com 6,6 bi de transações. No ano passado, tivemos 80 bilhões de transações. Os números são, de fato, muito expressivos. E um ponto importante, né, no outro gráfico, a gente já tem 46% das transações, elas são feitas no chamado P2B. Ele começou muito forte o Pix utilizado no P2P, transferência de pessoa para pessoa, né, avançando fortemente nos volumes movimentados via DocTed, e hoje ele já ocupa um espaço muito relevante nas transações de compra. E é lógico, né, um conjunto de fatores acabou contribuindo para esse sucesso. Desde a questão da gratuidade, a liquidação bruta em tempo real, a padronização e uma série de casos de uso que acabaram facilitando uma adoção muito rápida. Hoje a gente tem 90%, mais de 90% da população adulta brasileira transacionando com o Pix. E aí você tem uma primeira conexão aqui que eu chamo a atenção, né? Uma conexão de 2 infraestruturas. A do Pix, que traz a questão da instantaneidade, né, para a cultura, tanto do merchan quanto do consumidor brasileiro, para o Open Finance. O Open Finance, ele, sem dúvida alguma, ele potencializa essa tendência, porque ele amplia a programabilidade de viabilizar arranjos multibancários, quer dizer, através de um banco eu consigo acessar diversos outros bancos e habilita novas funcionalidades. Eu trago aqui algumas delas, como a jornada sem redirecionamento, transferências inteligentes, o próprio Pix automático e o Pix agendado via Open Finance. Essas 2 grandes infraestruturas, elas estão cada vez mais conectadas. E a gente traz aqui um elemento de uma nova tendência, que é o agente e-commerce, e repetindo e reforçando alguns pontos que apareceram aqui, a gente tem já até 2029 uma previsão de 850 bilhões de dólares em transações a serem realizadas com e-commerce. Essa é a previsão do volume até 2029. Hoje, estou falando em 2026, 25% do tráfego de busca orgânica é previsto migrar para chatbots de IA. Né? No outro painel até se colocou um número do mercado americano, são dados globais. No mercado americano, esse número já chega a 40%. E aqui algum elemento a mais. A gente fala que 65% das buscas do Google terminam sem um clique. Né? Então, aquela busca tradicional, onde você tinha um link e clicava, ela já não acontece mais. A grande maioria das buscas já acontecem, né, através da inteligência artificial. Você faz uma pergunta e já tem uma resposta que te direciona para um determinado encaminhamento. Trago aqui algumas manchetes explorando isso, né? A IA vai decidir o que você vai comprar e revolucionar a indústria de pagamento. A IA revolucionou o mercado de busca, essa manchete do mercado americano. Os marqueteiros estão tentando recuperar o tempo perdido. O brasileiro usa cada vez mais chatbots do que a média mundial, mostra a pesquisa do Google. E a pesquisa do Google está desaparecendo. Né? A internet como um todo está em risco. Isso aqui já é uma realidade. E aqui, fazendo um pouco do comparativo, né? Eu falei que pagamentos inteligentes, ele trabalha muito forte a questão da otimização da tomada de decisão do consumidor para a compra e o processo de pagamento em si. A gente não tem dúvida nenhuma que a IA ela vai atuar muito forte nessa primeira parte, da tomada de decisão da compra. Então, hoje, você tem um cliente, um consumidor, que ele demanda, ele tem uma certa necessidade, ele tem o trabalho de pesquisar, avaliar, comprar, e ele toma uma decisão e ele efetivamente compra. No futuro, e esse futuro está cada vez mais presente, você tem, desde a demanda, o trabalho de pesquisa, comparação, avaliação, ele já é feito hoje cada vez mais, né, por agentes de compras. Né? Então, você tem agentes assumindo o papel do humano, auxiliando e otimizando essa tomada de decisão da compra. E é lógico que você vai chegar no futuro que você vai ter o agente efetivamente comprando em nome do consumidor. Muito do que foi falado, né? A gente já tem várias iniciativas, né? E em breve
a gente vai ter essa linha de baixo aí cada vez mais blocada. É o agente atuando tanto na otimização da tomada de decisão, quanto efetivamente na jornada da compra. Aqui eu trago duas experiências, né, que a gente traz já do mercado americano. A primeira que eu chamo aqui de Client Acquisition, a gente tem um cliente, né, que ele está se relacionando com a IA e ele busca, né, um melhor cartão para ele. E ele começa a conversar com a IA, e a IA pergunta quais são os benefícios, o que ele mais valoriza, cashback, são milhas, sala VIP, né, o limite do cartão. E, no final, a IA recomenda para ele um cartão. E ela já pergunta, no final, se ele gostaria de comprar esse cartão naquele momento. E a própria IA já faz o transbordo para o app do cartão. E, a partir do momento que ele inicia uma jornada, né, porque ele demonstrou interesse nesse cartão, um determinado formulário com informações já que a própria IA tem do consumidor, ele já é preenchido. Então, a tomada de decisão, né, foi ocupada pelo agente, a IA ocupou esse espaço, e ele está ali na cara do gol para, de fato, ele poder contratar um novo cartão, porque ele já está conectado, nesse caso aqui, com o emissor. O outro exemplo, que eu chamo de Branded Experience, e também já é uma realidade, o cliente faz uma pergunta, ele pergunta quais são os ingredientes necessários para ele fazer uma Apple Crisp, uma determinada sobremesa de maçã. E a IA ela já dá os ingredientes, ela já coloca os preços e encaminha ele também, né, para os diversos fornecedores. E aqui sim, aqui quando ele chega na etapa do checkout, você tem a intervenção do humano. É um pouco do que eu falei. Um primeiro momento, a IA está trabalhando fortemente na otimização da decisão da compra, está facilitando muito essa jornada, e, num segundo momento, a gente vai chegar nesse processo cada vez mais integrado, inclusive com o checkout. Aqui, falando da terceira tendência, eu falo da tokenização. A tokenização, a gente falou aqui durante muito do evento, mas é um elemento que traz muita segurança para todo esse processo, né? O próprio, quando a gente fala em cartões, né, o card on file tokenizado, as carteiras digitais, a credencial de pagamento, eu tenho a sua identidade ali totalmente preservada. O Open Finance se utiliza muito de tokenização também, né, tanto para pagamentos recorrentes, quanto para a própria troca de dados e Open Finance. E um elemento que a gente traz aqui, que a Romina da Visa falou no painel dela também, é a questão da cripto, né, que também tudo tokenizado, e a maneira como hoje você já tem as bandeiras oferecendo, dentro dos rails de cartão, você poder fazer uma transação, né, em stablecoins. E, por último, eu trago o elemento da interoperabilidade, né, e esse, para mim, é o elemento mais importante. Como é que você tem todas essas infraestruturas, tecnologias, arranjos, de uma maneira se conectando e trabalhando de forma cooperada. Um pouco do que o Raul falou na abertura, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos, né? E os meninos que estavam aqui falando sobre credenciadoras trouxeram isso. Você tem cada vez mais Smart Checkout, onde a opção de pagamento é através de uma orquestração de pagamento que traz conveniência para o consumidor. Eventualmente, ele pode preferir pagar, né, com cartão de crédito ou débito. Se der algum problema, isso já transborda para o Pix. Eventualmente, ele já cadastrou o Click to Pay e é a primeira opção. Tudo isso é parametrizado com antecedência. Se ele tem um problema com o cartão de crédito, seja por limite ou fraude, a transação ela não vai deixar de ser realizada. Ela pode ser feita no débito ou no Pix, ou por alguma outra forma de pagamento que, cada vez mais, os Smart Checkouts estão trabalhando para que isso seja parametrizado e a transação ocorra com o mínimo de fricção possível. A gente tem a infraestrutura do cartão já conversando com o Pix, então é cada vez mais comum você ter o Pix no cartão, ou você tem um Pix que pode ser feito instantaneamente, pago na fatura do cartão ou através da contratação de um crédito pessoal. E essas duas que têm avançado muito juntas, que é o Pix com o Open Finance, onde você tem cada vez mais funcionalidades que permitem dar maior programabilidade de pagamentos via trilho Pix, né, chamadas aqui transferências inteligentes, a própria jornada sem redirecionamento. Aqui, para finalizar, né, a gente fala muito sobre isso durante todo o evento, os 3 S's da indústria de meio de pagamento, né? Então, você tem o Simple, que é o simples, você tem o Smart, que é o inteligente, e o Safe, né? Então, a gente nunca avança demais sem descuidar da questão
da segurança. E o que é fundamental, né? Que o setor ele evolua e trabalhe cada vez mais para integrar essas infraestruturas. E é lógico, né, que preservando sempre e reforçando o pilar da segurança em todo o ecossistema. Eu trouxe aqui uma frase do Ryan, o CEO da Visa, publicada no último reporte de resultados, que eu gosto bastante, né? Um pouco do que foi falado no painel, que você tem a convergência da IA, tokenização, identidade digital, stablecoins e muito mais, que não está simplesmente atualizando a forma como o dinheiro se move, ela está criando uma rede que cada vez mais pensa, aprende, protege em tempo real, né? Isso tudo cada vez mais automático, instantâneo. E a minha mensagem final aqui para a gente ir para o debate é muito dessa reflexão que a gente está fazendo no momento, que é ampliar a nossa visão, né? O cartão sempre vai ser um elemento super importante, está crescendo a taxas de 2 dígitos aí, anualmente, né? Ele é um cavalo que corre muito rápido, mas a gente tem que ampliar essa visão da fronteira dos pagamentos, né? Porque, na minha visão, né, isso exige adoção. A gente tem uma visão cada vez mais holística dos diferentes arranjos e infraestruturas, né? Isso cada vez mais conectado, numa visão muito menos de concorrência entre esses arranjos e como a gente pensa em cooperação, porque a gente tem aqui uma grande possibilidade de um ganha-ganha, né? Todo mundo crescendo e todo mundo fazendo mais resultado, com o consumidor no centro, tendo cada vez mais conveniência e com pagamentos sem fricção. Passo a bola para você, Raul. Muito obrigado, Panca. Vejam, nesse contexto colocado, quanta coisa que está acontecendo em volta da questão de pagamentos no Brasil, né? O Brasil, na verdade, vão coexistir várias infraestruturas, várias plataformas, conjunto de soluções que não envolvem só o arranjo específico de cartões. E o que a gente quer trazer nesse painel e na reflexão estratégica de todos vocês é o olhar mais amplo que a gente precisa ter, porque o cliente é o mesmo. Os mesmos 100 milhões que usam o Pix, usam o cartão e usam o Open Finance. E essas infraestruturas elas vão, conforme eu falei, coexistir, e na experiência do cliente é importante a gente ter uma visão cada vez mais holística em relação ao que nós vamos oferecer em termos de pagamento. E é nesse contexto que a gente falou aqui, e o que a Oliver colocou, que eu queria passar uma pergunta para o Fred, de como é que ele vê um pouco, e até, se possível, exemplificar na prática, como que a gente pode ter essa visão um pouco mais integral, uma visão mais holística do cliente, né, na experiência do cliente, porque as infraestruturas elas vão ser interoperáveis. Cabe a nós exatamente desenvolver essa visão de interoperabilidade, e aí é que realmente a gente vai prover uma melhor experiência para os nossos clientes. Como é que você vê o futuro em relação a tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, Fred? Por favor. Muito bem, obrigado. Obrigado, Abex, pelo convite. Parabéns, Panca, pela apresentação. Vamos lá. Quando a gente fala sobre pagamentos inteligentes, e pensando... minha forma de raciocínio é a seguinte, vamos entender os conceitos, o que caracteriza um pagamento inteligente, aí bebendo muito na fonte do que o Panca compartilhou aqui com a gente, e vamos estudar casos de uso concretos. Vamos falar um pouquinho desses casos de uso concretos. Explorando o caso de uso que eu acho... que quando a gente fala de pagamentos inteligentes, a tendência é a gente pensar muito no futuro, mas tem muita coisa acontecendo já, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, o que seriam pagamentos inteligentes para a gente estar aqui na mesma página? Acho que a primeira coisa, acho que são 3 conceitos básicos para a definição de um pagamento inteligente. A primeira coisa são pagamentos que estão amplamente ancorados em regras de negócio executáveis. O segundo tema é, estas regras de negócio, elas estão embebidas em um contexto específico, elas não valem para qualquer contexto ou para qualquer situação. E o terceiro é, o resultado primário, o objetivo principal que se espera com essas regras de negócio, é uma melhoria, uma entrega de uma experiência de usuário, experiência de pagamento bastante aprimorada. Então, se a gente pega esses 3 pilares, claro que, por fim, eles vão levar a uma tendência de pagamentos invisíveis, né, onde a gente está se aproximando. Mas, se a gente pega esses 3 conceitos e estuda casos concretos aqui na prática, a gente pode
a gente pode pensar em casos que já estão vigentes hoje, onde a gente pode, e eu vou mencionar, tá? A gente pode entender a aplicação desses 3 pilares e estudar um pouquinho o que vem mais adiante. Então, deixa eu fazer aqui uma reflexão. Se a gente pegar esses 3 conceitos que eu acabei de mencionar, né? Então, regras de negócio executáveis, embebidas em um contexto específico e que transformam a jornada do cliente, transformam para melhor, né, a jornada do cliente, passa de ser desapercebido muitas vezes a experiência que hoje a gente já tem, por exemplo, em mobilidade urbana. Certo? Vamos pegar, por exemplo, um caso de um pagamento com cartão em mobilidade urbana. No momento em que você dá o tap na catraca e libera a sua passagem, a catraca instantaneamente libera a sua passagem, mas a autorização, baseada em regras de negócio, a autorização ocorre instantes depois. E esse comportamento só é aplicável naquele contexto de negócio. Né? Por fim, o usuário sai dessa experiência, sai dessa jornada com uma experiência bastante melhor de uso. Imagina que ele tivesse que fazer... Vamos imaginar, para dar um exemplo de regra de negócio, esse usuário, a gente sabe muitas vezes quanto que tem que cobrar só quando o usuário termina a jornada, porque ele pode integrações entre trem, metrô e etc. Então, para o usuário, se ele tivesse que, naquele momento, digitar o valor do pagamento, seria uma complexidade adicional. Mas como a experiência de uso foi revisitada com regras de negócio embebidas para aquele contexto, ele dá um tap, faz a viagem dele e, no final do dia, ele vai ser, ou ao longo do dia, ele vai ser cobrado pelo valor adequado daquela tarifa. Então, só para a gente desmistificar também que o mundo de pagamentos inteligentes é um mundo que está por vir. Não, ele já faz parte da nossa realidade. Obviamente que a gente gosta, tem a tendência de pensar nos casos mais disruptivos, como, por exemplo, vamos imaginar, já migrando para o mundo online, né, que eu gostaria de programar minhas compras semanais de mercado, vou cadastrar minhas credenciais e minha chave Pix num agente, e ele toma as decisões de compra baseado nas características da minha credencial, nas características da oferta do mercado e no meu perfil. Então, pode ser que, por exemplo, numa quarta-feira, determinado mercado tenha promoções específicas ou incentivos específicos para a compra de bebida com um determinado cartão. Este agente ele pode iniciar esse pagamento quarta-feira no mercado, sexta-feira no mercado que tem incentivo ou que tem um acelerador de milhas para a compra de, não sei, produtos de limpeza, etc. Então, o meu convite aqui é a gente pensar o seguinte: existem 3 pilares básicos que impulsionam pagamentos inteligentes. Esses 3 pilares hoje, de alguma maneira, a gente já observa eles em experiências que a gente nem se dá conta, mas o limite, o mundo que se abre com as tecnologias novas que estão chegando, permite a gente dar voos muito mais altos. Perfeito, muito bom. Obrigado, Fred. Vejam que, dentro desse contexto que a gente está falando, que o Fred reforçou, o Open Finance, por exemplo, é dessas infraestruturas que a gente precisa olhar com mais atenção. Né? E é isso que vocês, na prática, estão fazendo no dia a dia, na construção do negócio de todos vocês. Né? Até porque o Open Finance ele iniciou uma jornada muito de troca de informações, e hoje não. Hoje ele está virando uma infraestrutura transacional também, né? Não atrelada a essa troca ao consentimento de informações, ali estão sendo feitas transações que são programáveis, que são consideradas inteligentes e que têm uma série de pré-condições para serem estabelecidas e serem usadas dentro da infraestrutura do Open Finance. E a agenda, se a gente olhar a agenda do Open Finance para os próximos anos, cada vez mais nós vamos ver uma infraestrutura transacional aliada à infraestrutura de troca de informações. E eu queria fazer uma pergunta para o CAP. O CAP é o nosso conselheiro no âmbito da ABEX, que representa a cadeira da ABEX no conselho do Open Finance, é meu colega lá, também estou no conselho do Open Finance, e eu queria um pouco que ele nos falasse um pouco dessa evolução que a gente está vendo no Open Finance, o porquê que nós temos que conectar essa visão com cartões, não só na troca de informações, né? E como isso tem sido importante para a visão de meios de pagamento no futuro, e como isso vai influenciar todo esse conceito de pagamentos programáveis, pagamentos inteligentes e invisíveis. Por favor, Cap. Boa, obrigado, Raul. Primeiramente, boa tarde, obrigado, ABEX, pelo convite, é um prazer estar aqui, junto com o Fred, com o Panca, aqui, um grande prazer estar dividindo esse painel com vocês.
Bom, começar falando um pouco do Open Finance. O Open Finance ele estava nesse mesmo momento no ano passado na metade do tamanho que ele é hoje, quando a gente mede pelo número de pessoas que estão cadastradas, né, que têm o consentimento ativo. Então a gente está falando de uma evolução de 60 para mais ou menos 120 milhões de usuários únicos dentro do ecossistema. Então já é um ecossistema bastante maduro, bastante estável e que tem ali uma boa parte de transacionalidade. Como o Raul até antecipou um pouco na pergunta, a gente sai aqui de um Open Finance que começa numa visão muito de dados, numa primeira fase. Então, toda a parte ali de infraestrutura e compartilhamento de dados entre as instituições. Ele avança para uma segunda fase, onde entra muito mais nessa parte da transacionalidade, onde se dispõe ali de toda a parte de pagamentos, transferências inteligentes, e isso é ofertado numa visão multibanco, e ele continua avançando agora para uma visão de serviços. Então, essa um pouco do roadmap que a gente vê dentro do Open Finance e o quanto isso vai potencializar, em cima dessa base dos 120 milhões que eu falei, que cresce bastante a cada dia, ele cresce muito também a oferta de serviços e produtos. Então, quando você olha isso, né, e pensa isso numa visão, olhando para frente, olhando principalmente pagamentos, a gente tem ofertas hoje tanto do que a gente chama de sweeping accounts, que é exatamente você movimentar as contas da mesma titularidade a partir de um único player, e o JCR, que é a Jornada Sem Redirecionamento, que possibilita pagamentos a partir de um banco comandante, de uma instituição comandante, que você faça esse pagamento para um terceiro, trazendo fundos de outro lugar. Então, são duas soluções que hoje já estão sendo utilizadas. A gente vê um crescimento bastante expressivo, mesmo que, quando você olha no volume total absoluto sobre o PIX, ainda não é extremamente relevante, mas ela é já uma forma de pagamento que vem crescendo muito. Então, quando você pensa nisso e combina isso com a conversa que a gente está tendo aqui, que o Panca super bem explorou no começo, de comércio agêntico e tudo mais, você pode ter ali o seu agente financeiro, que vai estar pensando como otimizar meio de pagamento, seja por liquidez, seja por juros, seja por desconto que você tem pelo meio A ou pelo meio B, versus um parcelamento, olhando, por exemplo, quanto você tem na sua carteira de investimento na rentabilidade. Enfim, pensando em toda a otimização, ele pode otimizar não só a visão dentro do próprio banco, dentro dos meios de pagamento, mas também multibanco. Então, ele pode, eventualmente, fazer ali uma orquestração e sugerir um pagamento para você, onde parte desse pagamento seja PIX, do banco A, e parte seja no cartão do banco B. Parcelado, não parcelado. Isso pode ter um arranjo ali, e vou pegar aqui o gancho do Fred, né, e você embeda isso numa experiência que faça muito sentido para o usuário, isso é muito poderoso. Então, na visão de futuro aqui, um pouco, Raul, eu acho que essa é um pouco nossa visão, né? Quanto que o Open Finance, que é nada mais, né, que uma infraestrutura, ela vai te trazer possibilidades de conexão multibanco e multi-rail. Você para de falar de discussão de meio de pagamento, você passa a conversar da discussão de decisão de pagamento, que é uma outra conversa, e o controle disso é muito poderoso. E o ponto de atenção que a gente sempre fica, e vale ressaltar, é que esse crescimento, né, essa criatividade, essa possibilidade, ela vale para o lado do bem e do mal, né? Então, toda a parte ali de fraudes, de golpes, também vai evoluir da mesma velocidade ou mais. Então, como que a gente também tem isso? Isso também já é um dos principais usos de Open Finance hoje, já é para a questão de prevenção à fraude, mas a gente sabe que os avanços também são muito grandes ali, a gente tem bastante preocupação. É uma das coisas que os usuários que estão dentro da cadeia de Open Finance, estão dentro do ecossistema de Open Finance, têm uma preocupação muito grande, né, do golpe, da segurança de informação. Então, como que todo esse arcabouço, isso foi falado bastante nos outros painéis aqui, como que a gente trata isso para que a experiência seja seamless, ou parecida com seamless, transparente, invisível, mas que ela continue tendo o controle, tendo a segurança para o próprio usuário, para ele não perder ali o controle das suas finanças. Então, acho que é um pouco isso, Raul, que eu vejo olhando para frente. Perfeito, Capo, porque, complementando, muito das iniciações de pagamentos, elas podem combinar várias infraestruturas ao mesmo tempo na experiência do cliente. Então,
ela pode, ao mesmo tempo, obter um consentimento do cliente, buscar informações e fazer uma transferência inteligente, ou, num caso de pagamentos recorrentes, que a gente vem falando bastante na indústria de cartões, como os pagamentos recorrentes são importantes para a sustentação do nosso crescimento da indústria de cartões no futuro. Tudo isso aí pode ser combinado com o Pix automático. Se meu limite do meu cartão de crédito não permitir, eu aciono um Pix e debito da minha conta. Conta essa em qualquer tipo de banco, ou eu faço uma transferência inteligente, ou eu combino com a compra de aquisição de um cartão, tudo isso dentro de um contexto, de uma experiência que pode ter ali uma camada de inteligência artificial, fazendo toda a interação do cliente e usando essas infraestruturas e combinando a interoperabilidade dessas infraestruturas. E é nesse contexto que eu queria passar para o Panca, eu queria ouvir um pouco o Panca, com base em tudo que ele apresentou, com base em tudo que nós estamos refletindo em termos de visão ampla de pagamentos como um todo, até inclusive para a indústria de cartões não ficar isolada somente no seu eixo, na sua infraestrutura, na sua visão do pagamento de 4 partes, né? Como que a gente vê a combinação de todos esses elementos na experiência do cliente e como que isso aí pode influenciar na formação dos nossos negócios futuros e do crescimento da nossa própria indústria na visão de uso de inteligência artificial, tokenização, o uso da infraestrutura do Open Finance, pagamentos inteligentes, automáticos, passando pela infraestrutura do Pix e passando também, em algumas situações, pela infraestrutura de cartões. Como é que você vê esse todo, Panca, e como que a gente pode pensar em grandes saltos nessa experiência do cliente, como que nós podemos, da indústria de cartões, ter um olhar um pouco mais amplo em relação aos produtos e serviços que nós podemos disponibilizar para os nossos clientes na ponta? Raul, eu tenho mais meia hora, é isso? Você tem mais... se o pessoal topar aqui, mais uma meia hora, né, para falar, né? Raul demorou 5 minutos na pergunta. A gente pega uma parte do happy hour também, né? Boa. Não, mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que assim, complementando muito do que eu disse, né, e passa por aí, quando a gente olha, né, para tudo que o CAP colocou, né, do Open Finance, e eu não tenho dúvida que, como vocês falaram, né, tem muitos elementos, né, de inteligência artificial do agente de compras que vão otimizar bastante, né, a tomada de decisão, né, de como o consumidor vai se relacionar, né, com o mercado, né, e até algumas escolhas. Super importante ver como o próprio Open Finance traz o elemento da inteligência artificial para a transacionalidade, né, quando a gente pensa na jornada sem redirecionamento, pensando enquanto iniciador de pagamento. O que a gente já está discutindo na agenda de cartões é o agente de compras lá no checkout, né? Porque, imagina, né, o Fred quer fazer uma transação e não é via cartão, naquele momento é mais conveniente pelo desconto, eventualmente via Pix através de uma jornada sem redirecionamento. O agente dele vai poder tomar essa decisão no checkout? Hoje ainda não. E aí, que conexão que eu gostaria de fazer, né, Raul? É um pouco da beleza, né, de quando a gente olha meios de pagamento, né, de uma maneira mais holística, né, como eu coloquei ali, é que como é que você começa a utilizar ferramentas que já estão super bem desenvolvidas e amadurecidas numa determinada infraestrutura, otimizando também a outra, né? Então, para mim, estou vendo o meu amigo Leonardo ali da Visa Conecta na plateia, acho que é super interessante, né, o lançamento da Visa de ontem, né, quando a gente pega o Vai de Bus, que assim, cara, uma das maiores redes, né, de processamento de cartão do mundo, que, através de uma experiência, uma jornada fluida de WhatsApp, uma parceria com uma empresa de Sorocaba, possibilita a recarga, né, acontecendo via Pix através de uma iniciação de pagamento. Eu não tenho dúvida do quanto a Visa... Sem redirecionamento. Do quanto a Visa, né, se valeu de toda a tecnologia dela, né, conhecimento de dados do cliente, de segurança, para colocar essa solução de pé. E aí, Raul, quando a gente pensa na nossa indústria, e cartões vão continuar crescendo e crescendo muito, quanto que a gente tem de inteligência, durante muitos e muitos anos, que foram colocadas aqui na prática, no mercado mundial, toda essa padronização, e também no mercado brasileiro, como é que a gente pode, eventualmente, acelerar, né, as outras infraestruturas? Isso tudo de maneira muito combinada. Então, para mim, é super importante ter essa visão mais ampla,
da interoperabilidade e os investimentos que podem ser feitos até de maneira conjunta. Perfeito, Panca. Obrigado aí pelas considerações. A gente está a 2 minutinhos para terminar o nosso painel. Muitas perguntas aqui. É importante vocês colocarem o contato e a gente vai responder. Tá? Eu vou selecionar uma delas, específica aqui, que ela pega num ponto importante que a gente teria 1 minutinho para falar rapidamente e pegar a opinião de vocês. Tá? Que é a questão do Pix como uma infraestrutura pública. Ele tem seus custos diluídos e a gente sabe disso aí como funciona. Já cartões é um pouco diferente e ele pergunta como é que ficaria essa assimetria em relação ao negócio cartão. Na minha opinião, isso é uma coisa que nós vamos ter que conviver e pensar na camada do cliente como formar negócios que possam combinar essas várias situações e como ganhar dinheiro com isso, porque é inevitável que realmente a gente tenha uma certa assimetria sobre a lógica de custos, dadas as particularidades de cada infraestrutura. Rapidamente, como é que vocês avaliam isso aí? Fred, pode rapidamente, então, se eu puder, super boa pergunta. Aqui, tudo passa por uma decisão de colocar o consumidor no centro, a necessidade do consumidor no centro. Se o que ele precisa é cartão ou outra coisa, interessa menos, porque, por exemplo, na Visa, a nossa missão não é impulsionar cartões. A nossa missão é habilitar esse cartão, esse usuário, a ter uma movimentação de fundos da melhor maneira possível e da maneira confiável. Por isso que a gente investiu e vai seguir investindo em soluções como Open Finance. E só para fechar, o mundo de pagamentos ele está se transformando, ele deixa de ser uma solução baseada em credencial que se autoriza para ser um mundo de software, de regras de negócio. E não interessa a infraestrutura. A gente tem que colocar o consumidor no centro e otimizar esse software para prestar um bom serviço ao consumidor. Raul, super breve aqui, eu concordo muito com os pontos que você e o Fred trouxeram. Eu acho que a solução vai vir através de uma conexão de diferentes infraestruturas com diferentes estruturas de custo. E, no final do dia, a gente vai ofertar o que é melhor para o cliente. E vai solucionar a dor do cliente, vai usar AI onde precisar usar AI, não vai usar AI talvez para tudo, tem lugar que você vai solucionar melhor a dor, e é ali que é onde a gente agrega valor como indústria de pagamentos. Então, para mim, a conexão é onde deve avançar o negócio. Raul, aqui só reforçando, né, pegando muitas palavras do Fred, né, consumidor no centro. E a grande briga é, o consumidor é um cliente, né, e para eu ter esse cliente, né, feliz, né, e trabalhando com toda a conveniência dele, eu preciso saber trabalhar e, eventualmente, até pensar muito menos na rentabilização de uma transação per se e muito mais na visão do relacionamento como um todo. Né? Todo mundo buscando muito, a pressão competitiva é enorme por essa principalidade no relacionamento com o cliente e passa muito por onde esse consumidor vai centralizar, né, toda a sua transacionalidade. Perfeito, Panca. Eu queria agradecer. Queria só dizer que o objetivo do nosso painel é esse, é trazer uma reflexão que talvez nós estamos chegando no limiar de um momento de novos saltos na indústria de pagamentos e a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo em relação aos diversos arranjos que estão se formando no Brasil e como ganhar dinheiro com isso e como prover a melhor experiência para os nossos clientes. Por isso que a gente a gente encapsulou esse conceito de pagamentos inteligentes e programáveis para iniciar um debate com vocês. Esse debate continua, a Oliver Wyman vai continuar assessorando a ABECS dentro da construção dessa nova visão. Queria agradecer muito aqui os painelistas, acho que foi um debate ótimo, pena que o tempo se encerrou, mas queria agradecer em especial a vocês aí pela paciência e pela possibilidade de nós avançarmos nessa agenda de discussões sobre pagamentos inteligentes no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.